E aí, você conhece as seleções históricas que já disputaram futebol nas Olimpíadas? Hoje o Rotas da Bola te conta e analisa o contexto do esporte bretão nos Jogos Olímpicos. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Tá começando o Rotas da Bola 141, podcast e videocast de futebol internacional de O Tempo. Nesta semana fala sobre as Olimpíadas. Futebol nos Jogos Olímpicos é algo histórico, remete lá das primeiras edições dos Jogos da Era Moderna. 1900 já tinha futebol nos Jogos Olímpicos, temos grandes seleções, temos a seleção brasileira recordista fora do futebol masculino e decepcionando no futebol feminino na Paris 2024, mas muita calma nessa hora. Hoje é dia de contar histórias. Eu sou o Pedro Abílio, tenho aqui na bancada comigo o editor do Tempo Esportes, Frederico Jota. Tudo bom, Fred? Tudo bom. Curtindo as Olimpíadas? Tô curtindo, Fred. Confesso que de uns anos pra cá, pelo trabalho com futebol, eu perdi um pouco a ligação olímpica, né? Aquela coisa assim de acompanhar o dia inteiro, de assistir todas as modalidades. Mas tem sido bem legal voltar a assistir Jogos Olímpicos com o que move os Jogos Olímpicos, que é o povo, né? É a reunião dos povos e de falar de diversidade com arquibancada vazia, como foi em Tóquio 2021, é muito difícil. E a gente tá vendo isso na Cidade de Luz em 2024. Tem um negócio muito legal, né, Pedro? Antes da gente entrar no nosso assunto futebolístico aqui, as ruas de Paris com os jogos, né? Verdade. Isso é muito legal. Antes muito concentrado em ginásios, estádios, então a gente vê muita coisa aberta numa cidade que é maravilhosa, então tem um charme bem diferente. Aliás, gostei demais da abertura. As ruas e o Rio. As ruas e o Rio, isso é maravilhoso. É muito legal, a Olimpíada é muito bacana, mas tem gente que não tá participando da Olimpíada, né? Tem gente que anda decepcionando em Olimpíada, tem gente que se enche de esperança pra Olimpíada e falha, né, Pedro? Pois é, o futebol nos Jogos Olímpicos, Fred, ele já é uma polêmica nos últimos anos com relação à força do futebol de clubes, né? Perdeu-se um pouco a ligação que tinha com a seleção, principalmente nos principais torneios. A gente fala até em queda de audiência da Copa América, enfim, esse ano não, mas nas últimas edições o que aconteceu, a realidade foi essa. E aí nas Olimpíadas, com jogadores ainda menos conhecidos, o apelo ficava ainda menor. Ok, o Brasil resolveu virar o jogo, né? Colocou lá os seus principais jogadores e conquistou 2 medalhas de ouro. Esperava-se que esse caminho fosse continuar sendo percorrido no futebol masculino, mas a dificuldade ela vem desde o regulamento, né? Com a impossibilidade de você convocar a seleção principal porque os clubes não permitem, né? Mas ali tem uma outra questão, né, Pedro? Tem a guerrinha de egos aí, né? Tem. A guerrinha de egos dos comitês olímpicos, da FIFA com o COI, né? Não pode usar os escudos das federações nacionais. A bandeira do país. É um show de peraí, aqui eu mando mais, então eu não dá para liberar aqui, porque aí eu enfraqueço ali também, aí eu não... Porque a grande verdade é que a FIFA, desde os primórdios, via a Olimpíada como uma rival da sua Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo, em 1930, era uma história. Talvez o principal campeonato, o principal campeonato de seleções do mundo era as Olimpíadas. Com regulamentos malucos, com situações diferentes. Tanto que o Uruguai, bicampeão olímpico em 1924 e 1928, faz, por meio das Olimpíadas, um cartão de visita para levar a primeira Copa do Mundo pro país. E quando você pegar a camisa do Uruguai, muito bonita, a camisa da Celeste Olímpica, inclusive, né? Tem 4 estrelinhas em cima do escudo. O Uruguai foi campeão da Copa do Mundo em 30 e 50, mas eles consideram que como não tinha Copa do Mundo, azar. Não quero nem saber. Então as duas Olimpíadas também são consideradas, pelo menos para os uruguaios. Lembrando que para colocar as estrelinhas no escudo da Confederação tiveram que pedir permissão da FIFA e esperar por um bom tempo até a FIFA decidir por isso. Exatamente. Então tem uma questão de ciúme ali. Tem um ciúme envolvido. Mas, poxa, nós vamos deixar fazer uma competição ali com
todo o bom e do melhor. É uma competição enxuta, tanto no masculino quanto no feminino. Não tem os principais jogadores por diversos motivos. Não tem, quando eu falo de enxuta, a gente já reduz a possibilidade de ter algumas seleções, inclusive, interessantes. Tem casos curiosos, né, Pedro? A Inglaterra não participa com sua equipe, seu time de futebol. A Escócia também não, o País de Gales também não, a Irlanda do Norte também não. Por quê? Aí é mais uma guerrinha, né? Pro COI existe a Grã-Bretanha. Para a FIFA existem federações separadas. Como é que ela vai participar? Como é que participa de uma coisa? Oficialmente não existe a Inglaterra para o Comitê Olímpico Internacional. Uma loucura, né? Por exemplo, vamos fazer uma seleção de futebol aqui. Quem vai ser o treinador? Que confederação vai organizar? Lembrando que teve uma exceção em 2012, né? Na Olimpíada de Londres, que também não deu certo. Foi uma organização completamente confusa da seleção britânica. Né? O que imaginava, poxa, vai ganhar alguma coisa, ganhou nada. Tem 3 medalhas de ouro lá dos primórdios, aí sim, unida. Mas a FIFA não acha legal, né? A FIFA, pô, nós vamos liberar, mas o que é isso? Mas o COI também não quer abrir mão. Aí nós vamos mudar aqui o futebol? Pra quê? Então tem essa guerrinha que torna várias vezes, inclusive, o torneio de futebol um pouco desinteressante, na minha avaliação. Sim. Teve um apelo para nós brasileiros quando começou aquela busca desenfreada pelo ouro, né? E aí nós vamos contar um pouquinho de história, tanto do masculino quanto do feminino. Isso mudou um pouquinho a perspectiva na década de 80. Vamos fazer um time forte, a gente tem que ganhar, vamos lá, né? Aquela velha conversa. Inclusive com o emblema da CBF no início dos anos 90. Então teve grandes projetos, né? O de 88, com o Carlos Alberto Silva, era uma seleção que foi a base do Tetra. Tinha o Tafarel, tinha o Jorginho, tinha o Romário, tinha o Bebeto. Tinha muita gente que acabou conquistando o tetracampeonato 6 anos depois. A base eu falei 4 caras importantíssimos, né? A base eu dei uma exagerada aqui, mas é pra gente ter uma noção. Tinha o Ricardo Rocha. E a primeira prata do Brasil, 84. Com o time do Inter de Porto Alegre. Mesclado com alguns jogadores de outros clubes. Foi prata, perdeu para a França na final. 88 perde para então União Soviética, fica com a prata. 92 da vexame e não vai. Em 96 aí era a seleção comandada era a seleção campeã do mundo. Comandada pelo Zagallo, aí vai o Dida, vai o Rivaldo, vai o Ronaldo. Ronaldo fenômeno, Bebeto. Aí tropeça na Nigéria. Quem que era o melhor técnico do Brasil na virada dos anos 90 para 2000? Vanderlei Luxemburgo que também derrapou lá. Então passou a ter uma atração para nós brasileiros. Porque, na verdade, para ser muito sincero, Pedro, é um torneio com um nível mais baixo. É um torneio com um nível mais baixo. E o Brasil vai patina é prata em 2012, né? Com direito à falha do Rafael, então lateral do Manchester United, que jogava em casa, jogava a Copa a Olimpíada na Inglaterra. O Brasil perde pro México, e aí chega 2016, o Brasil ganha como equipe nova. Eu não tô desmerecendo, tá? Em hipótese alguma, mas assim, a semifinal foi contra Honduras. O nível em geral do torneio. O nível é baixo. Para o Brasil ter demorado tanto tempo depois de ter levado a sério o futebol masculino nas Olimpíadas para conquistar uma medalha, para conquistar o ouro, por falta de organização mesmo, né? Concorda? Assim, total. Não é aquele jogo atraente. A gente viu jogos relativamente ruins aí da Copa América, vários, mas da Eurocopa, por exemplo, o nível é superior aos Jogos Olímpicos. Bem superior. Então, assim, tá mais sujeito a acontecer. A ter Honduras, a ter outros times que são... Outras seleções que são abaixo. O nível não é bom. E, como você falou, pra mim assusta.
tanto tempo sem ganhar nada. E eu tô fazendo esse resumo histórico porque antes de 84, se der lá, ganha, vai, não vai, nada, não teve um esforço para isso. Depois passou a ter, ganha de novo em 2020/21, também com jogadores importantes. Richarlison tava lá, Guilherme Arão tava lá, por aí vai. E aí não vai, né? E aí não vai. A seleção brasileira masculina não está jogando os Jogos Olímpicos de Paris. Tem explicação? Tem muita explicação. Está muito relacionado à organização em si. A CBF ela tem uma grande obrigação hoje com a seleção brasileira, mas parece lidar cada vez de forma mais confusa com o contexto. Porque em outros tempos a seleção tinha de fato gerações de jogadores muito talentosos, mas vinha de menos período histórico de pressão. Hoje existe uma pressão muito grande. Aliás, o Brasil sai de 2014 do 7-1 na semifinal para a Alemanha na Copa do Mundo, já com uma base e com a responsabilidade em cima de jogadores que estavam naquela campanha. O Neymar é o grande nome, né, da seleção brasileira da Rio 2016, mas por jogar em casa, pelo fato, né, de ter sido eliminada daquela forma como foi na Copa do Mundo, dentro de casa também. Então, de lá para cá, vem um período crescente dessa pressão e, quando a pressão bate na CBF, ela distribui a responsabilidade. E aí é que vem a pseudo-autonomia dos treinadores que passaram pelas seleções olímpicas, né? A gente vai exaltar feitos ou a gente vai cobrar cada vez mais que esses treinadores, com pouquíssimo período de treino, montem uma seleção que não existe? A gente não joga sub-23. É comum terem torneios sub-23 na Europa. Mas o Brasil não tem uma seleção sub-23 que vai disputar as Olimpíadas e vai ser preparada em competições daqui para frente. Nunca foi o foco. Então eu acho que é falta de organização, de ter levado um pouquinho a sério mesmo, porque é muito fácil você reunir jogadores talentosos no futebol brasileiro e depois colocar a desculpa no fato de que vai atrapalhar os clubes não vão liberar. Aí você joga com jogadores ainda mais jovens, enquanto quem de fato possui um projeto para disputar as Olimpíadas, e são poucas as que fazem isso, tem lá essa mentalidade, né? Vamos preparar aqui uma seleção olímpica. A seleção olímpica do Ramon passou por tantas modificações, tantas adaptações, até pelo período confuso que foi da pandemia, né? Inclusive com regra que até hoje afeta essa situação e afetou muito o limite, o corte para Tóquio. E hoje a gente vê algumas consequências, né, na seleção brasileira em relação a isso. Mas, enfim, CBF, direção das seleções, tudo isso tem passado constantemente por mudanças nos últimos anos. E essas mudanças não levam a lugar nenhum. Inclusive não só nas áreas ligadas de fato ao jogo, às seleções. A gente está vendo aí mudanças nos treinadores da base, da feminina, na comissão de arbitragem, teve 2 mudanças nos últimos anos. Então, tem muita culpa a ser distribuída, mas ela não é só dos treinadores, como parece vender a confederação nesse momento em que chegam os jogos. E eu posso cravar aqui, não tem um grande movimento dos jogadores também para isso, né, Pedro? Diferente de outros países, né? Porque o Julián Álvares está lá, o Mbappé queria jogar e não pôde, enfim. Falando do Brasil, assim, a gente não vê, nossa, porque nesse processo todo que eu falei, em alguns momentos, alguns jogadores queriam participar. O Daniel Alves foi campeão olímpico. Lá em... O próprio Neymar, né? Quando foi para a seleção olímpica. Neymar, acho que principalmente em Tóquio, né? Acho que tinha muito, assim, poxa, eu quero jogar, quero disputar. O Ronaldinho Gaúcho disputou na Olimpíada de Pequim. Enfim, eu não vejo hoje alguém com essa... Poxa, tô a fim de jogar a Olimpíada, acho que vai ser bacana ter uma medalha de ouro e tal. Não vejo isso. Ainda mais pelo fato de ter ganhado. E você falou do Ronaldinho, ele teve um período de muitas críticas aqui, né? Quando o Brasil... Aliás, quase todo mundo do elenco de 2006, né? Antes de 2008. Chega em 2008,
Dificilmente em baixa e dificilmente querendo vestir a camisa, né? E ele justamente tentou ali dar uma volta nisso, né? A camisa sem escudo nessa época. A camisa sem o escudo. Coisa bizonha. Então acho que tem muito disso também. E assim, vamos imaginar o lado do jogador? O Olimpíada é um marco, é super legal. É importante o cara estar lá, sentir aquele clima todo, é uma coisa única. Agora você pega assim o Endrick, vou te falar, você vai jogar a Olimpíada, você não vai demorar um pouquinho pra você apresentar lá no Real Madrid. O cara deve pensar assim, ai meu Deus do céu, e agora? Será que eu quero? Agora, todo mundo viajando para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada, e eu vou garantindo lugar no coração do Ancelotti. E eu vou jogar contra seleções quase amadoras. Posso falar isso? Não posso? Com certeza. O cara já tá em um outro patamar. Pensando em fazer uma seleção sub-20, Endrick, Estevão, Luiz Guilherme, que foi pro West Ham, mesma coisa. Pô, vou jogar a Premier League, cara. Não, então imagina chegar no Palmeiras hoje e falar isso com a Leila. Tô falando de quem já saiu, né? Nós vamos aqui tirar o Estevão por um mês para disputar as Olimpíadas e o Brasileirão não vai parar, ok? O Brasileirão não vai parar, como já não parou na Copa América. Aí tem outra coisa também. Tem mata-mata de Libertadores aí, tá tranquilíssimo. Tem Copa do Brasil. O Palmeiras, inclusive, né, nesse caso hipotético de levar alguns jogadores do Palmeiras, mata-mata da Copa do Brasil contra o Flamengo e da Libertadores contra o Botafogo. Só isso. Então, vou tirar o pessoal daqui. Voltamos à discussão do calendário, né? Exato. Voltamos. Que é de quem mesmo? É uma entidade aí. Da mesma que organiza a seleção que vai para a Olimpíada, né? E da mesma que vai entupindo o calendário com milhões de coisas, né? Depois nós vamos fazer um Rotas da Bola especial para ver quantos pontos cada time perdeu sem seus principais jogadores na Copa América, o prejuízo que isso deu. É também responsabilidade de quem arrumou esse salseiro aí. Poderia ter sido evitado. Poderia ter sido ajustado. Então, o jogador, claro, né? A gente não tá falando do jogador mais amador, né, Pedro? A gente não tá falando do atleta, eu digo atleta do atletismo, né? Do Ademar, que ganhou lá na década de 50 medalha de ouro, que era um outro espírito, era uma outra história. É porque o futebol consegue ser uma vitrine já independente, né? Os outros esportes têm na sua maior vitrine os Jogos Olímpicos. O cara quer jogar no Real Madrid ou jogar a Olimpíada? Pois é. Esse desenho ainda é um pouco diferente para a seleção feminina. Sim. O masculino tem essa característica, o feminino não. A não ser que aconteça a mesma coisa com as meninas. Elas ganham uma medalha de ouro e aí beleza, cumprimos a nossa parte. Mas eu tô falando que isso é por enquanto, tá, Pedro? Porque tem muitas jogadoras com visibilidade enorme que não precisam da Olimpíada, concorda? Concordo. E ainda assim, elas estão lá pelo coletivo, né? Porque pela oportunidade mais rara de se disputar um torneio televisionado no mundo inteiro, enfim. Isso está mudando, né? A gente já está vendo cada vez mais as ligas ficando independentes nesse sentido, projetando cada vez mais suas jogadoras, e o movimento pode ser semelhante daqui a alguns anos, porque hoje a tendência é de que a gente não dê mais passos para trás. A Champions é uma realidade, a Euro é uma realidade, a Premier League é uma realidade, enfim, a La Liga nem se fala, o Campeonato Francês nem se fala, o futebol europeu, assim como fez com os clubes no masculino, tá puxando para cima o nível e a mídia. Então a dependência do futebol feminino para com as Olimpíadas, ela vai diminuir naturalmente, né? E a gente tem que imaginar o seguinte, tem a história eu acho que a seleção feminina nas Olimpíadas, elas atraíram um imaginário ainda voltado para aqueles primórdios da Olimpíada, como um esporte que infelizmente ainda engatinhava no Brasil, como uma modalidade, né, que ainda engatinhava no Brasil. Então tem as duas pratas, né, 2004, 2008, que ficou com aquela sensação, poxa,
Seria legal demais se elas ganhassem, etc. Principalmente 2008, né? Mas A bola no campo foi muito legal o futebol jogado. Sim. Mas depois disso também, inclusive no Brasil, Pois é. mal, hein? E a gente tá gravando esse episódio no meio das Olimpíadas. A gente não sabe o que vai acontecer com a seleção feminina. E começou meio oscilando pra tentar dar uma palavra aqui. É um trabalho que já começa oscilando, né? O Arthur, infelizmente, não vai ter sossego. Porque, por isso que você falou, a gente quer ver a coisa funcionar, quer ver dar certo. Então, como aconteceu na masculina, se o ouro não vai, se o ouro não vem, a pressão vai aumentando a cada edição. E não ter acontecido tudo o que se imaginava, porque tinha muito talento, tinha muita mão de obra no ciclo da Pia Sandoz, o Arthur Elias pega a rebaba ali, né? Vai sobrar para ele, porque o material humano, apesar das renovações, é quase o mesmo. Dá pra gente falar que o trabalho da Pia foi abaixo do... Foi. O resultado foi abaixo, ponto. Eu percebo que o clima em torno das meninas, eu digo o clima de torcida dos brasileiros, hoje ele é um nível abaixo do que era antes. Aham. Nesse momento de clima olímpico. Antes tinha uma certa comoção. Pô, vamos lá. Dessa vez, assim, eu vejo isso mais baixo. Inclusive, o foco eu vejo muito mais em outros esportes. Que a Raíssa Leal, por exemplo, movimentou, a Ana Sátila, Rafaela e por aí vai. Sabe o que eu vou trazer aqui para discussão? Será que ainda vale ter o futebol nas Olimpíadas? É uma boa questão, viu, Fred? É uma boa questão, porque eu vejo, por outro lado, uma forma de se movimentar e continuar na vitrine, continuar deixando na vitrine jogadores mais jovens e países que não têm oportunidade de se enfrentarem sempre, porque a classificação é diferente. O que eu acho que podia ser diferente também é a seleção dos jogadores, a adequação ao calendário. Porque vale ter, ainda acho que mais para o futebol feminino do que para o futebol masculino, uma vitrine nesse sentido, só que o apelo está cada vez menor, porque as competições em paralelo estão crescendo. Então que seja sub-20, por exemplo. Pois é, seria uma 18, oportunidade. Pois é, uma oportunidade. De repente uma regra diferente, não sei, de repente convocar jovens jogadores que estão atuando em equipes menores, em equipes da segunda divisão, sei lá. Em alguma coisa que você pudesse ter calendário para o cara sentar, se preparar e tal, poder não desfalcar o time ali por um mês. Eu acho que o caminho é ir com uma sub-20. No masculino passou a obsessão. Passou. Então, sim. Acho lamentável com o pacote como um todo, mas assim, esse pacote inclui 2 Copas sem não chegar nem na semifinal, 22 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, o 7-1 no meio do caminho e outras atrapalhadas aí. É o que mostra o futebol brasileiro no masculino. Mas acho que o apelo olímpico, não tem ninguém lamentando, nossa, poxa, a seleção brasileira não tá nem aí, pra te falar a verdade. Se eu tiver errado, me fale, tá? Se a gente for, né, a gente consome esporte o tempo inteiro. Nem lembrando, tá nem aí. Ganhou o ouro, lindo, o Brasil tem todos os títulos possíveis, ó, super legal. Acho que chegou a hora de mudar o foco, porque tentou ganhar a qualquer custo também, né? Colocando os jogadores da seleção principal, né? Eu citei aqui para ficar por baixo e jogar a Olimpíada: Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo, 4 melhores do mundo. O Roberto Carlos jogou também, não foi melhor do mundo, mas era um cara acima da média. O Bebeto não era melhor do mundo, mas era um cara campeão do mundo com a seleção principal, vamos dizer assim. E aí? Tentou, a tudo quanto é custo. Conseguiu, acabou, beleza, tá lá. Se classificar, beleza. Se não classificar também. É essa a impressão que eu tenho.
A feminina tem uma outra história, porque precisa de uma consolidação maior. E que talvez uma medalha olímpica mude um pouco de figura. Mas vai falar para os treinadores de vários jogadores que não atuam aqui no Brasil. Pô, já tá lá na Olimpíada, mas pra que tá lá nessa Olimpíada, gente? Pelo amor de Deus. Chegou a hora de repensar. Chegou a hora de repensar. Você tá falando com um cara que é apaixonado por futebol. O torneio olímpico de futebol, pra mim, não é atrativo. Verdade. É muito pouco. Em relação aqui no Brasil, principalmente, né? O que oferecem as outras competições, né? As histórias que as outras competições oferecem, tem chamado muito mais atenção do que o próprio futebol há algum tempo. E são 7 medalhas, né? Para a equipe brasileira. Masculina. Nenhuma outra seleção masculina tem tantas medalhas no futebol quanto o Brasil. E o Fred citou, né? 84 e 88. E 2012, né? São 3 de prata. 2012 também foi a prata. 16 e 2021 em Tóquio as medalhas de ouro. E em Atlanta 96 e Pequim 2008 as medalhas de bronze no Brasil nos Jogos Olímpicos. O que você acha da Argentina, Fred, que tem o Mascherano como treinador desse ciclo olímpico e tem a possibilidade de chegar aos 3 títulos? Acho que 50 e poucos anos que isso não acontece. Uma seleção é tricampeã olímpica. E aí mexe com o imaginário daquele brasileiro que odeia o vizinho. O vizinho pode ganhar nada e tal. Ó, agora vamos ter que reforçar a seleção. Nós vamos trazer para a seleção agora o Vini Júnior, o Paquetá, o Militão, porque tem que ganhar, porque a Argentina ganhou 3. A Argentina tratou com cuidado em vários momentos, sabe? É óbvio, como um país apaixonado pelo futebol, também isso se transforma numa obsessão. Os títulos, né, os ouros, né, de 2004 e 2008 eram os únicos títulos, entre aspas, da seleção argentina desde 93. Então, antes de ganhar a Copa América de 2021, eram só essas 2 medalhas. Então, tem um valor importante para eles. Tanto que o Messi jogou, o Tevez jogou, mais uma série, Riquelme jogou, uma série de jogadores acima da média para tentar trazer o que escapava pro vizinho. Porque tem essa guerrinha também. Tem. É importante ganhar aqui, galera. Vamos jogar. E quando a Argentina coloca numa Olimpíada um jogador como Otamendi, por exemplo, mostra que tá dando uma importância. Ó, vamos trazer um cara campeão do mundo. Campeão do mundo. Anteontem, né? Que o cara foi campeão do mundo. Campeão da Copa América dias atrás. Você vai jogar a Olimpíada. Que é o título, que é o ouro. Porque tem uma valorização e aí vai ter que valer muito programa para tentar explicar. A identificação dos argentinos com a seleção argentina é maior do que o dos brasileiros com a seleção brasileira. Me desculpa quem não gosta de ouvir isso. O Guardiola tá lá na pré-temporada já, né? Já recebeu seus jogadores, já estão aí amistosos e tal, mas o Julián Álvares não vai chegar agora. Pois é, vai perder espaço, hein? Perder espaço aí, ó. Será que ele tá preocupado com isso? Isso é uma outra discussão, né? Campeão da Copa América agora, campeão do mundo. Qual o título que o Julián Álvares não tem ainda? Ah, boa pergunta, né? Aí, ó. Os Jogos Olímpicos. É o cara que ganhou tudo, né? É. Onde esse cara jogou, Libertadores, ganhou. Campeonato Argentino, ganhou. Copa, ganhou. Tudo com o City. Champions League, campeão do mundo. Tem um gostinho pro cara também. Mas eu vejo isso. Eu vejo isso. A relação é diferente. A relação é diferente. A seleção brasileira não é simpática para vários brasileiros. E enfrenta um problema gigantesco em relação à organização e a calendário. Que é um tópico, né? O problema é a organização, mas o tópico calendário é um tópico muito importante. E também tem que ter um pouco de humildade, Pedro. Parar de achar que só joga futebol no Brasil. Isso é uma coisa... Não deveria estar falando isso em 2024, né? Vale não só para sub-23 e não, etc. é para tudo. É para tudo. A prepotência
É uma coisa impressionante. Parece que, né, a gente pode até discutir se o país de futebol é aqui, se não é e tal. É uma longa discussão e acho que envolve vários fatores, né? De títulos recentes, não é. Né? De público nos estádios cresceu com o Brasileirão, mas o brasileiro tem uma característica, né, Pedro? Seu time tá mal, o problema é o seu time, cara. E a gente sabe que tem exemplos em outros lugares, né? Argentina é um deles, Inglaterra é outro deles. O time tá lá na terceira divisão e talvez vai jogar a terceira divisão o resto da vida. O estádio cabe 25 mil? Tem 25 mil cara lá. Então, eu acho que, né, o brasileiro, por muito tempo, e tem alguns que ainda conseguem pensar dessa forma, brasileiro é bom de bola. A seleção brasileira é melhor do que... Tecnicamente. Não, porque... A gente vive num mundo globalizado cada vez mais e há algum tempo. O Zidane era tão craque assim, não. O Ronaldo era melhor. Pô, o Messi, quem ensinou o Messi a jogar foi o Ronaldinho Gaúcho. Tô falando alguma mentira aqui? Não é nenhum absurdo, não. A gente escuta isso o tempo inteiro. Então tem sim. E tem que entender. A seleção brasileira tem que entender de maneira geral. Tem problema de organização, tem calendário, tem um monte de problema. Mas tem que entender também que hoje não entrega os melhores profissionais no pacote. A seleção brasileira não foi nem para a semifinal da Copa América principal. Não tá na Olimpíada. Não disputa uma final de Copa do Mundo há 22 anos. Vai completar 24, né? Aí você vem me perguntar da Argentina. A Argentina revela um monte de gente o tempo inteiro. Verdade. Será que lá eles não sabem jogar bola? Só quem nasceu no Brasilzão? Não, né, Pedro? Então tem muita gente. O futebol brasileiro diminuiu a sua capacidade de formação de jogadores extra-classe. E pra mim é um reflexo disso. Julián Álvares. Ele não é o melhor jogador do Manchester City, mas é um cara que a gente pode falar em termos de protagonismo. Sim. Entra direto e tal. Messi nem se fala. Agora mais lá no seu torneio quase um torneio de veteranos, né? Que tá jogando no Inter Miami lá na tranquilidade. Mas tudo bem. Dibu Martínez. Situação, sabe? semelhante. Semelhante. Vai jogar Champions League. McAllister. E por aí vai. Tirando Vini Júnior e Rodrigo, qual brasileiro que é protagonista total, igual um dia foram Ronaldinho, Ronaldo, etc. Ao mesmo tempo, né? Num time grande. Tô falando de protagonista num time mediano, não. Time grande. Não tem. Não tem. O Alisson. Não mais. Né? Foi há algum tempo. Pois é. E aí? O reflexo tá aí. Então, a Argentina, os caras têm uma relação melhor, têm jogadores melhores, estão produzindo jogadores numa fornada que dá a entender que vão disputar títulos daqui pra frente, mesmo sem o Messi. E o futebol brasileiro tá aí com o campeonato rolando com a Copa América. Mas não tem que estar na Olimpíada mesmo, não? Bom, pra gente caminhar pros finalmente aqui, Fred, falar sobre os Estados Unidos, né? E principalmente no futebol feminino, onde começou uma era dominadora. O futebol é recente, né? A gente tá, acho que apenas na 8ª edição de Jogos Olímpicos. Desde 96. 96. 2000, 2004, 2008... 12, 16, 18... Aliás, 18 não, 20... E 24. E agora a 8ª. Então, muito recente, né? E a seleção dos Estados Unidos perdeu a sua hegemonia. A gente vê grandes outras protagonistas. 2 finais seguidas com Suécia, a seleção canadense aparecendo nos Jogos Olímpicos. O que aconteceu? Dá pra citar meio que o exemplo da seleção brasileira masculina, né? Teve um período de dominância, de organização melhor. Não que os Estados Unidos tenham perdido a capacidade de organização, de revelação de jogadores, de investimento no esporte, não é isso. A questão é que
Quem não estava ali brigando com os Estados Unidos passou a brigar, passou a se especializar, passou a priorizar a formação, passou a ter treinamentos melhores. E aí é um efeito. Para mim é muito claro. Né? Eu só acho que, usando ainda o mote da seleção brasileira masculina, a capacidade de regeneração, vamos dizer assim, dos Estados Unidos é maior no feminino do que o Brasil no masculino. Porque mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Você citou vários exemplos. Euro, Champions League feminina, Campeonato Inglês feminino, fortíssimo. E o próprio campeonato de futebol feminino nos Estados Unidos, né? Não, assim, eu tô falando fora dos Estados Unidos. Sim, é verdade. Fora dos Estados Unidos. É porque, assim, as grandes jogadoras que hoje estão espalhadas, muitas delas chegaram a jogar na Liga norte-americana, que sempre foi, que já era mais forte há mais tempo, né? Só que hoje tem realmente muito mais concorrência, como você falou. E aí é meio que uma questão natural. As pessoas efetivamente começaram a entender que, opa, vamos fazer frente aqui. O que a gente precisa de fazer? Vamos melhorar isso, vamos melhorar isso, vamos melhorar isso. O nível mudou. A onda virou. Então, os Estados Unidos continuam organizados e acho que capazes de brigar por medalhas e retomar o protagonismo. A questão é que tem mais concorrentes. Para mim, essa é a grande diferença. E a seleção feminina norte-americana passa por um processo um tanto quanto doloroso, né? Quando ganha a Copa do Mundo na França, 2019, porque era um período do futebol feminino começando a furar a bolha, né? Ou aumentar, ampliar ainda mais a sua bolha. E a seleção foi uma seleção de muita personalidade, de muitas jogadoras que conquistaram um poderio midiático ali muito forte. E isso é muito desgastante também, né? Para as relações internas, para como as próprias jogadoras lidam umas com as outras, e uma geração que ficou mais velha, perdeu uma goleira excepcional, que é a Ruppsolo, por conta dessa questão da idade, e além da concorrência, né, foi ganhar uma Copa do Mundo normalmente traz experimento, né? Por isso que a gente vê tão poucas vezes acontecer grandes torneios, principalmente esses espaçados como a Copa do Mundo, que repetem os campeões. Por isso a gente considera, né, uma grande hegemonia que os Estados Unidos perdeu nos Jogos Olímpicos de algum tempo para cá. E, apesar da torcida, né, não parece que a seleção brasileira vá nos entregar coisas muito diferentes, né, dessa expectativa morna que temos com Paris 2024, diferente de outras modalidades, infelizmente. A expectativa é baixa. E é engraçado a gente falar, né? A expectativa é baixa. No momento que a Copa do Mundo foi confirmada no Brasil, feminino, 2027... no momento em que o Campeonato Brasileiro Feminino começa a ser mais valorizado, começa a entrar mais grana, mas a seleção, nesse caso, ela reflete a masculina também. Não é. Vamos ver, quem sabe. Com a diferença que a feminina está em Paris, né? Só para lembrar disso. Basicamente. Mas ela não tem aquele tchan que trazia a gente para outras épocas, Pedro. Não tinha. Não tem. Não tem. E isso é ruim. Porque você vai criando um distanciamento, você vai criando uma identificação menor. No momento que a gente é dominado pelo esporte, a Olimpíada tem inúmeros esportes, aquele que, em tese, é o mais tradicional, em tese, ele... Pô, vou ver outra coisa. Quando que alguém vai ver competição de skate? Nas Olimpíadas. Natação. Nas Olimpíadas. Judô. Jogos Olímpicos. Atletismo. Jogos Olímpicos. Beleza, o futebol você vê todo dia. Então, não tá me atraindo ali, tchau. Pra grande massa, essa ainda é a grande realidade, né? Mesmo que hoje... os diversos canais por assinatura especializados, os streamings, é muito complicado acompanhar o ciclo inteiro, que não os Jogos Olímpicos, e é isso que a gente está falando desde o início, né? É a vitrine para outros grandes esportes mostrarem as suas grandes histórias
que o futebol não mostra, né? Nunca mostrou nas Olimpíadas e acho que nunca vai mostrar. E dos coletivos que a gente acompanha mais, a gente, eu digo o grande público, né? Muita gente vê muito mais o vôlei, por exemplo, nas Olimpíadas, que a gente já está acostumado a ver, tem torneio mundial todo ano, tem a liga todo ano, etc. Vê muito mais, mas muito mais do que o futebol. Essa também é uma realidade. Acho que a gente tem que ser honesto com a realidade também. É a proporção, né? É ver os jogadores da NBA voltando à seleção em conjunto, os melhores, como está acontecendo em 2024 lá em Paris, e ver o tamanho da mobilização que foi, né? Significa que a liga é trocentas vezes maior que aquele torneio. Exatamente. Então, parece que LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, todos estão fazendo um grande favor para os Jogos Olímpicos de ali estarem, né? Uma coisa mais ou menos nesse sentido. Como foi lá em 92, no Dream Team, etc e tal. Um negócio quase que fantasioso, né? Então, tem também isso. Tem uma relação do que o olhar para o futebol tem. Você não vai mentir. Você tá mais preocupado em... Agora que vai começar a Champions League com esse regulamento novo aí ou com os Jogos Olímpicos? Tô mais preocupado com o Brasileirão, com a Champions League, com a Premier League, com Módulo 2 do Mineiro. O módulo 2 do Campeonato Mineiro. Então. Aliás, eu não vou me lembrar agora quem fez, mas foi algum influenciador, algum humorista na internet que disse que o torneio, a seleção olímpica deveria ser formada por jogadores amadores do Brasil. Ia ser muito mais significativo, ia ter muito mais identificação e amor à camisa. Não duvide, hein? Não duvide. Pensando, realmente, não duvide. Não dá pra duvidar, não. E acho que é isso. Acho que a gente vive um pacote. Você tá falando, né? Você tá mais preocupado com o Campeonato Brasileiro? Cara, a gente tá num momento de decisão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana. Brasileirão já no segundo turno. Pau tá cantando. Tem Olimpíada no meio lá. Poxa, sabe? Mas lembre-se disso. Na minha opinião, a guerrinha é muito... É a linha tênue ali, né? FIFA, COI, UEFA, Comebol. Tem Olimpíada, azar. Nós vamos colocar o mata-mata da Libertadores junto aí. Nem aí. Não é junto propriamente dito, né? É um pouquinho depois, mas a preparação toda já tá aí. Vamos trazer o foco pra cá, porque eu não quero dividir os holofotes. É por aí. Não, meu jogador vai machucar aí nesse torneio de vocês. Deixa ele aqui tranquilo. Por favor, deixa ele aqui. É grana, né? La Plata. É o que fala mais alto sempre no mercado do esporte, não é diferente. Deixe sua opinião no nosso canal de O Tempo Esportes no YouTube, youtube.com/@otempoesportes. Este é o Rotas da Bola de número 141. Eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico Jota, e você pode acompanhar, pegar lá a playlist, relembrar de episódios do passado, não tão distante assim, né, Pedro? Em youtube.com/@otempoesportes. Clica lá. Um abraço.